Olá, meu nome é Carol e eu estou começando esse vlog que eu acho que é o de número 12, bem no dia de Natal. O cenário tá bem propício mesmo. E aí, eu tô vendo aqui que eu decidi fazer um reading journal, ou um diário de leitura. Eu já faço um caderninho de leitura, mas dessa vez eu resolvi fazer um diário mesmo, assim. Eu já anoto minhas TBRs no meu bullet journal, mas eu resolvi anotar TBR, fazer o caderno de leituras no mesmo lugar e ir anotando. Por exemplo, eu vou fazer uma lista de livros que eu quero ler antes de fazer 50 anos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, calma lá. E que mais? Coisas referentes, né? Eu quero fazer algumas estatísticas. Eu fui tentar anotar algumas estatísticas do ano e foram mais de 300 leituras, né? Eu acho, porque eu ainda não contabilizei as leituras que eu abandonei, que foi bastante coisa. E para ver quantos romances de época, quantas leituras de ficção científica, fantasia, que não foi muita coisa, mas eu queria saber, né? Quantos livros escritos por mulheres, quantos de pessoas não brancas, quantas HQs e tal. E, cara, foi muita coisa. Então, tá bem difícil, eu vou ter que sentar e fazer isso. Não é uma coisa que eu tenha que fazer, mas é uma coisa que eu gostaria. Eu tenho essa mania de querer saber fazer. Eu gosto de estatística. Eu sou uma pessoa de humanas que gosta de estatística. Eu adorei quando eu trabalhei no IBGE, no censo, foi bem legal. Isso foi em 1900 bolinha. Então, eu queria fazer isso no Reading Journal no final de cada mês, para me ajudar no final do ano. E é legal você ter uma noção do que você tá lendo, porque de repente, se você quiser sair da zona de conforto, você saber o que você vai procurar, né? O que você tá lendo mais, o que você tá lendo menos. Não sei, vamos ver se vai dar certo, é uma tentativa. Daí eu peguei esse caderninho aqui, que é um caderno maior do que o que eu tô acostumada. Ele tem papel pontilhado, bem de... Porque como eu gosto de fazer bullet journal, eu não sou uma pessoa muito criativa. Não sou uma pessoa criativa, mas gosto de exercitar minha criatividade, o pouco que eu tenho. Então eu gosto de usar o washi tape, eu gosto de usar meus itens de papelaria. Então eu vou usar um pouco, porque as coisas que eu anoto de leitura, elas ficam muito só numa parte do papel. Então a outra parte do papel fica lá branca e eu queria aproveitar e colocar meus adesivinhos, meus washi tapes, usar minhas canetinhas. Uma coisinha mais bonitinha, né? A gente não cresce mesmo. Então, já que eu compro milhares de itens de papelaria, por que não usá-los? Então, assim, vamos ver se eu consigo me adaptar a esse tipo de coisa, vamos ver se esse caderno vai dar. Eu até tinha pensado, porque eu tenho esse papel aqui, que eu comprei para fazer meus cadernos, mas faz tempo que eu não faço caderno. E de repente eu podia ter tido essa ideia de fazer caderno, porque eu ainda tenho papelão para fazer capa. E aí, porque eu não gostei muito dessa capa, eu não sei se eu mudo, mas essa textura para colocar algum papel em cima, de repente um tecido até daria, mas eu não tenho esse furo aqui, então não sei. Se não der as coisas que eu quero fazer aqui, eu faço outro caderno, porque eu já tenho a medida, né? Mas eu queria que desse tudo aqui. Eu já fiz algumas marcações de lápis pro que eu quero fazer. E vamos ver como é que vai ser. Depois eu faço um videozinho rapidinho mostrando como é que ficou. Que eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer, ok? E é isso, agora que eu descobri que tem esse papel aqui, ele tava meio escondidinho. Então é isso. Aí, bem no dia do Natal, bem na véspera de Natal, na verdade, chegou esse livro aqui que eu tinha comprado dia 16, mas ele tinha ficado preso numa espécie de alfândega que tava para inspeção, então ele demorou pra caramba. E aí eu vou começar a ler para aproveitar o clima ainda natalino, né? Mas
Eu não sei se eu vou terminar a tempo, porque eu tô com 2 leituras em andamento. Nossa, bem preto, né? Bem forte a tinta, mas tem uma boa... Ai, não é em todo o livro. É só em algumas partes que ele tá bem preto. Deve ser em alguma coisa relacionada a mensagens. As mensagens ele fica com uma letra diferente. Então, aí não sei se eu vou terminar a tempo no mês, porque eu tô com 2 leituras em andamento. Eu ainda tô lendo os registros estelares e tô lendo ainda... Ai, é Agora ou Nunca. Eu tô já no finalzinho. Então, aqui também eu tô no final. Eu vou ver se eu vou fazer... Me pediram para fazer mais um sprint de leitura antes do ano acabar. Então eu vou ver, né? Porque esses sprints estão me ajudando bastante com esses livros. E aí eu vou ver se eu leio. E chegou, como eu mostrei no outro vlog, chegou o Grande Houdini. E chegou também o livro para Polly, que a gente leu junto, O Príncipe Drácula, pra gente poder ler junto de novo esse livro, que a gente estava bem ansiosa. E eu pedi pra ela alguns dias antes da gente começar. Ai, tem alto relevo aqui, ó. Que legal. Eu fiz o unboxing, nem notei. Tem alto relevo aqui, aqui. E aí eu pedi alguns dias pra gente começar. E provavelmente também vai ser um livro que eu vou terminar depois que o ano começou, né? E eu vou dando o upgrade aqui, porque esse vlog não vai terminar em 2020, né? Ele vai continuar um pouco, porque eu vou postar já em 2021. Nós ainda vamos nos ver no ano que vem. Já pensou? Que coisa louca. E eu volto depois. Até mais. Aí, como sempre, né, a gente acha que não, a gente se ilude, mas sempre tem um unboxing nesse canal. Bom, primeiro, chegou a segunda parte do meu amigo secreto do canal Livros da Nina. Não, Nina e Suas Letras, a gente tem o grupinho lá do canal... A gente tem o grupinho lá dos membros, né, do canal. E aí a gente fez um amigo secreto, ela me mandou o primeiro livro, que foi o A Sangue Frio, do Truman Capote. E agora chegou a segunda parte, eu nem sabia que vinha em 2 partes, que foi o Na Berma de Nenhuma Estrada e Outros Contos, do Mia Couto. Eu acho que se eu sabia, eu não lembrava que o Mia Couto escrevia contos, e fiquei muito feliz por isso, porque eu adoro contos. E adoro Mia Couto. Então, assim, deixa eu me ajeitar aqui pra ficar mais centralizada. E aí, eu só não fiz um unboxing aqui nesse vlog porque eu precisava gravar o vídeo pra mandar pro grupinho, né? Porque a gente não vai poder fazer live. Então, a gente ia mandar no mesmo dia, todo mundo junto, os vídeos de revelação, né? Então a Soraya, que me tirou, ela mandou primeiro o livro, o outro livro, e o segundo aqui com o bilhetinho, que eu vou cortar pra colocar aqui direitinho no livro. Aí, chegou um livro da Darkside. E eu não comprei nada da Darkside esses dias. E nem as pré-vendas que eu tinha comprado já chegaram. Aí eu falei, fui olhar na nota fiscal e foi um livro que eu não comprei, com certeza. Até porque é um livro que eu já tenho, mesmo que em outra edição, mas eu já tenho. E aí eu fui ver aqui o que é esse aqui, ó. O Bom Dia, Verônica. Falei, ué, deixa eu até olhar, porque eu estava super curiosa por essa edição. Eu acho ela muito bonita, mas a que eu tenho é aquela edição ainda da Andrea Kilmore. Essa daqui, ó. Mas enfim, vamos tentar elucidar a questão aqui. Aí eu peguei
a nota fiscal e tava aqui escrito natureza da operação, cortesia. Darkseid, você me enxergou? Como assim? Será que a Darkseid me descobriu? Ó, aqui não tem nada na... Eu não entendi, foi nada. Mas eu adorei ter recebido um livro de cortesia. Como é frágil o coração humano, espelhado poço de pensamentos, tão profundo e trêmulo instrumento de vidro que canta ou chora, da Sylvia Plath. No fim tudo se encaixa. Ai, que legal, aqui no finalzinho. Eu não entendi, foi nada. Eu achei legal porque eu li esse livro, foi um livro que eu adorei. Eu tô com o pack de marcadores e do Bom Dia Verônica eu ainda não assisti a... Não tem folha de guarda, mas tem umas ilustrações muito bonitas. Eu ainda não assisti, eu não sei se eu vou assistir a série, mas eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que eles enviavam assim, ninguém entrou em contato comigo, ou pelo menos eu não vi em nenhum lugar. Faz quanto tempo que eu não olho o meu e-mail? Mas eu tô assim. Enfim, tá aqui o livro. É um livro muito bonito. Aqui a lombada, aqui a parte de trás. É um livro, é um thriller policial que eu indico muito. Foi a única coisa que eu li do Rafael Montes, que eu tenho coragem de ler do Rafael Montes, porque eu acho que foi a coisa mais light que ele já escreveu, pelo que eu vejo das outras pessoas falando, mas ele é bem gráfico, ainda assim, e eu gostei muito. O início ele é um pouco mais arrastado, mas depois que ele pega, ó, você não consegue mais parar de ler, mas ele tem cenas bem gráficas de violência. E eu gostei muito, parece-me que o livro vai ter continuação da série. E eu não sei como é que vai ser, mas eu tô assim meio... O que aconteceu aqui? Cortesia? Não tô entendendo como eles enviaram uma cortesia. Eu vou ter que dar uma olhada no meu e-mail, porque eu não lembro de ninguém ter entrado em contato comigo. Será que me enxergaram? E agora? Bom, continuando, eu fui ver a série dos Bridgerton. Ai, que delícia! Vocês sabem que eu li agora, há muito contragosto, eu li agora o último livro, aquele livro que tem todos os epílogos de todos os livros, e entrou para os meus favoritos do ano, porque eu sou a louca dos epílogos. E, gente, foi lindo e foi triste, porque eu tive que me despedir dos Bridgerton, né? Me despedir assim, me despedir dos livros. Lógico, serão livros que eu vou reler no futuro, porque é uma família, assim, muito querida. Mas a série, eu vi alguém falando que as pessoas não são bonitas. Lógico, o Simon é maravilhoso, que ator é aquele? Gente, aquele homem é lindo. Mas, assim, vamos combinar que a aristocracia britânica não é conhecida pela sua beleza, né? Mas eu acho que eles pegaram justamente por serem pessoas com caras de aristocratas britânicos. Não são pessoas bonitas, mas uma beleza comum, né, de pessoas reais. Então eu achei fantástico. Fora que tem a coisa da representatividade, que na verdade eu vi um texto interessantíssimo no Twitter falando da presença de pessoas negras entre a aristocracia britânica, mas que foram apagadas da história. Inclusive na realeza, né?
eles colocaram até o nome da rainha Charlotte por causa da princesa Charlotte, que tinha descendência africana. E tá lá nas fotos, nas pinturas, você vê claramente as feições dela, que não eram aquelas feições de pessoas negras, né? Com certeza ela devia ter uma pele mais escura, mas que não aparecia por causa de maquiagem, essas coisas. Mas enfim, muito legal. Eu acho que vai abordar muita coisa interessante. Tem coisas que não são exatamente iguais aos livros, porque eles precisam encher para os outros episódios, então eles elaboram mais os outros personagens, né? Você vai ver mais do Anthony, você vai ver mais do Benedict, da Heloise. Você vê a questão da Lady Whistledown no final, que eu ainda tô na dúvida se foi bom ou se foi ruim. Mas eu acho que foi bom porque vai dar mais gás pra personagem, que é a Lady Whistledown, né? Que ela só aparece mais lá pelo quarto livro. Até então ela é muito apagada e é uma personagem que eu gosto muito. Então, se for dar mais gás pra ela, se for desenvolver mais essas personagens até esses livros, pra mim tá ótimo. Porque é uma personagem que eu gosto demais e eu quero que ela apareça muito até a quarta temporada. E só de pensar nisso, que a gente vai passar um ano inteiro até chegar a próxima temporada, ai meu Deus. Mas enfim, nós temos bundas maravilhosas de homens aparecendo, peitos... legal isso, porque eles trabalharam até essa questão. A musculatura de homens que se exercitavam na época tá bem condizente com o que era pra época, que eram muitos peitos masculinos trabalhados, mas pouco braço, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos braços trabalhados, aquela coisa toda. Não, ali era o braço levemente trabalhado, mas o peito bem mais trabalhado, isso aí também bem anotado. Tem músicas atuais aparecendo como músicas de fundo, mas não com o ritmo atual, né? Mas com o ritmo da época. Tá muito legal. Eu adorei. A química entre os personagens, tá? Eu só achei o Colin, eu acho que ele vai se desenvolver mais ainda. Eu só achei o Colin ainda muito bobinho. Ele tem uma cara de bobo alegre, mas eu acho que isso deve melhorar, né? Talvez seja o personagem fazendo mais cara de bobo alegre ainda. Mas enfim, é porque na minha cabeça o Colin não funcionava desse jeito. Mas na minha cabeça nada funcionava desse jeito, né? Mas enfim, eu tô apaixonada pelo Simon. Gente, o Anthony também, mas o Simon ganhou meu coração. Aquele homem é tudo. Nossa, enfim, que homem lindo. A Lady Danbury também tá ótima, tá muito legal e eu adorei. Tanto que eu não sou uma pessoa que maratona vários episódios, eu assisti um episódio atrás do outro. Eu simplesmente fui até 9 horas da noite, fiquei tão cansada maratonando os episódios que quando eu terminei, era mais de 9 horas da noite, eu simplesmente não consegui fazer mais nada. Eu virei e dormi. Porque eu tava muito cansada, eu não sou uma pessoa que maratona assim. Eu maratonei 8 episódios. Pra mim, 8 episódios de 1 hora. Então foram 8 horas assistindo série. Eu não faço isso. Eu leio 8 horas seguidas, mas eu não assisto série 8 horas seguidas. Então estou impressionada comigo. Mas foi muito bom. Foi bom e foi ruim, porque eu vou ter que esperar um ano inteiro agora. Ai, meu Deus. Mas enfim, tenho muita leitura para me compensar. Qualquer coisa, eu releio os livros em outras línguas. Enfim. Teve a cena lá do tal do estupro. Foi bem feita, né? Ela relevou, não. Ela trabalhou essa questão para não levantar grandes polêmicas, porque no livro o Simon está bêbado e
no episódio ele não está, mas é bom você assistir para tirar suas próprias conclusões, porque no livro claramente foi estupro, né? Mas na série, não. Na série ela ainda cria a situação, mas que ele poderia reverter, ele está lúcido, mas que ele poderia reverter de qualquer maneira. Então essa questão foi muito bem tratada. Então os dois ali erraram. Ele errou por enganar ela, sobre ela não saber a sementinha que o homem planta, ela não sabia, né, sobre como se gerava um filho. Ai, meu Deus, a educação sexual que a geração conservadora quer para a nossa era, né? E ela por forçar a situação para ele botar a sementinha nela. Enfim, é isso. Depois eu volto, mas por hora é essa, né? Tava aqui terminando minha TBR, amanhã ou hoje talvez ainda vou gravar. Eu fiz aqui o meu Reading Journal, a minha capa ficou meio cagada, né, porque eu passei a mão aqui, ficou meio zoadinho. Aí eu fiz as metas, que já saiu o vídeo. Tem gente que me perguntou sobre o vídeo de metas e não tá escrito como metas, tá escrito como TBR para 2021. Eu vou botar lá metas porque o pessoal deve procurar e não achar, né? E aí, aqui tem uma parte que eu ainda vou fazer esse vídeo e a parte da TBR de janeiro. E depois eu vou escrevendo como eu escrevia no caderninho de leituras. Eu não vou fazer muita firula porque como eu li mais de 300 livros em 2021, então eu preciso de espaço, então eu não vou fazer muitas coisas no meu Reading Journal, porque eu talvez precise de espaço, eu talvez precise de páginas, apesar de que eu tenho esse tipo de folha, eu tenho folhas iguais a essa e posso colocar, né, inserir aqui, posso colar, fazer alguma coisa no final se eu precisar. Mas eu não pensei em nada muito elaborado para colocar, não. Aí ontem, eu não gravei, mas ontem chegou mais uma caixa da minha amiga secreta, que é a Soraya. A Soraya ontem apareceu na live, no último sprint do ano, para perguntar se eu tinha gostado. Ela apareceu, entrou no nosso grupo do Telegram e ela apareceu para perguntar se eu tinha gostado dos presentes. Eu falei, Soraya, eu gostei tanto que eu gravei um longa-metragem pro nosso grupo agradecendo, porque eu tive até que fazer uma edição do vídeo, porque todo mundo vai fazer ou vídeo ou foto do seu unboxing, né? Para mostrar o que ganhou e de quem ganhou. E aí eu tive que editar, porque foi um longa-metragem, deu surtando, porque realmente ela acertou em tudo. Vocês viram lá no vlog 10, um dos presentes. E além do outro presente que tá aparecendo que já deve ter aparecido nesse vlog, ela ainda mandou café. Gente, a Soraya parece que é minha melhor amiga. Soraya é minha nova melhor amiga, porque ela manda livros que eu me identifico muito. E café, cara, café gourmet, meu Deus, eu vou tomar esse café, eu não sei, pra quem já é mais antigo do canal, teve um unboxing da tag, quando eu ainda tava na tag inéditos, eu também não tô mais em tag nenhuma, né, que veio um negocinho, um filtro de café, o papel de filtro e o suporte pro filtro, que era pra cafés individuais. Eu vou tomar sozinha esse café, ninguém vai tocar nesse café, né? Vai ser só eu e esse café, fazendo minhas leituras com esse café. Ele é um café aromatizado de chocolate trufado. Eu não conhecia esse café Baggio, mas tá aqui. Vai ser uma delícia. Aí chegou mais uma troca, ela chegou agora, como eu troquei... Eu solicitei 2 livros da mesma pessoa, ela mandou os 2 livros juntos, demoraram um pouquinho. Cara, o livro da moça que ganhou
aquele sorteio do livro A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, pudera, né? Ela é do interior do Acre. Ela ainda não recebeu. Mas eu imaginei porque dezembro, né? É complicado. Mas tá aqui. Eu tô torcendo porque eu fiquei tão feliz, cara. Eu fico tão feliz quando alguém da região norte ganha um sorteio meu. Já é a segunda pessoa da região norte que ganha um sorteio meu. O outro foi em Ananindeua, no interior do Pará, porque eu sou nascida na região norte, né? Sou de Rondônia. E, cara, parece que ninguém ganha de lá. É muito raro. Então eu fico muito feliz. E as coisas pra lá são difíceis. Então, aqui ela mandou bem embalado. É uma série que eu pretendo começar. E como eu não é uma série longa, eu não pretendia comprar os livros. Os livros que estavam disponíveis no Scooby, eu falei, eu vou pegar. E aí, eu compro em e-book o resto. Ou se eles forem aparecendo no Scooby e tal. Ela mandou os livros em muito bom estado, com marcadores. Vem uns marcadores bem legais aqui. Artbooks by Gabriela Rangel. Eu acho que ela ou vem... Eu tenho que perguntar o que é esse Artbooks. Tá aqui, ó. Se ela vende livros, mas eu acho que ela vende alguma coisa com livros. Vou perguntar pra ela, uma pessoa muito legal. Ai, os marcadores bem bonitinhos. Aqui. E aí, é uma série chamada Noivas da Semana. Nossa, ela ainda mandou mais marcadores. Caramba! É uma coisa que eu comento na avaliação, porque é uma gentileza que a pessoa faz. Não isso não tem peso. Eu comento na avaliação, mas isso não tem peso na minha avaliação. Eu comento, veio com marcadores e tal, eu mando um marcador do canal, até porque faz uma propaganda e tal, mas eu mando como uma gentileza. E, nossa, que bonito esses marcadores. Mas eu acho uma gentileza isso, sabe? Mas a gentileza maior é isso aqui, ó. Você mandar um bilhetinho, porque você tá entrando em contato direto com a pessoa. Você não é intermediário nem nada. Então, ó, ela mandou, espero que você goste dos livros, tenha uma boa leitura. Não é nada, abraços, Gabi. Não é nada, mas, cara, é uma gentileza que você faz. Você não tá caindo o seu braço. Então, são esses os livros, ó, Casada até Quarta. Esse livro aqui tem no Kindle Unlimited, mas como se calhar eu fazer a coleção, pode ser que minha mãe leia também, por isso que eu pego normalmente esses livros físicos, porque minha mãe pode ler também. E esse Noiva até Sexta. Eu tinha pegado já outro que era alguma coisa até segunda. Deixa eu ver. Noiva até Sexta... Esposa até segunda, que é esse aqui. Então, são 3, faltam mais. Faltam 4. Se aparecer, beleza. Se não aparecer, então eles estão em muito bom estado. Gostei. E tem um livro aqui que eu comprei logo depois que acabou a Black Friday. Mas era um livro que tá na minha wishlist há muito tempo. Mas muito tempo mesmo. E ele sempre tava a R$64. Um livro curtinho a R$64. É óbvio que eu não ia comprar, né? Porque eu queria conhecer a escrita desse autor, mas o outro livro mais conhecido dele é um calhamaço. Eu falei, não vou conhecer a escrita de um autor por um calhamaço. E aí, esse livro caiu de R$64 para R$37. Eu falei, mas é agora que eu vou pegar. Que é A Morte em Veneza. Tem 2 contos, tem 2 novelas, na verdade. A Morte em Veneza e Tônio Kruger, ou Kruger, acho que é Kruger, do Thomas Mann, nessa edição em capa dura aqui da Companhia das Letras. O livro mais conhecido dele é A Montanha Mágica. São 2 novelas, pelo jeito são novelas mesmo. E tem uns ensaios aqui do Anatole Rosenfeld, Thomas Mann e um esteta implacável.
Ainda tem uma cronologia e sugestões de leitura. Legal. Não, mas não são contos. 9,85, são contos. Eu achei que fossem novelas. Muito bom. Ó, aqui tem sugestões de leitura. Tá muito bonita essa capa. Era um livro que eu queria há muito tempo. Ah, não, peraí. Esse volume reúne 2 novelas magistrais de Thomas Mann. A Morte em Veneza, uma das narrativas mais notórias do século XX, traz a história do escritor Gustav von Aschenbach, que viaja a Veneza para um período de repouso e lá se vê hipnotizado pela beleza do jovem polonês Tadzio, a ponto de esse arrebatamento pôr em risco sua vida. Eu acho que é Kruger, tá? Tônio Kruger, por sua vez, era um dos escritos de que Mann mais gostava. Novela da juventude, com muitos traços autobiográficos, também está centrada em um escritor e sua angústia da escolha entre a arte e a vida. Um tema sempre caro ao autor e explorado com excelência nessas 2 obras. E ainda tem os ensaios e as sugestões de leitura. Legal. Detalhe que tem umas sugestões de leitura aqui em alemão, né? Mas a gente releva. Muito bom. É um livro curto para eu conhecer a escrita do autor. De repente, se eu gostar depois, eu encaro A Montanha Mágica, que é um calhamaço assim, mas muito bonito, gostei. Fiquei feliz com a minha compra, porque de R$ 64,00 para 37, né? Agradecemos. E é isso. Eu pretendo terminar hoje... Hoje é dia 30 de dezembro, eu pretendo terminar hoje os registros estelares de uma notável odisseia espacial, que faltam umas 50 páginas, porque ontem eu comecei a live de sprints de leitura umas 6 horas da tarde. Então, a gente conseguiu fazer 4 sprints. Esse horário rende bem, né? Porque deu pra ir até umas 8h30, se eu não me engano. Eu só não fui até mais. As pessoas poderiam ir até mais, porque com esse período, assim, muita gente tá de recesso em casa. Mas a minha coluna tava podre. Desde que eu arrumei a estante, eu tô com uma dor na coluna. Eu tenho que fazer uma infiltração na coluna, na verdade. Eu fiz a ressonância magnética, mas eu mandei o resultado pro médico, mas agora eu tenho que fazer a consulta, né? Só que agora é só a partir do dia 11, então eu vou sofrendo até lá, porque eu fui inventar de limpar a estante inteira de uma vez. Dá nisso, né? A pessoa é teimosa, a pessoa é empolgada, na verdade, não é teimosa. Eu tenho que arrumar esta mesa, eu nem vou mostrar porque a mesa está impossível. Eu não sei como é que eu consigo desarrumar uma coisa em tão pouco tempo, sabe? Num período tão rápido. Mas é isso, eu separei já os livros da minha TBA, não sei se eu gravo hoje ou se eu gravo amanhã. Eu acho que eu vou gravar hoje, pode ser, porque hoje eu não tenho vídeo pra editar. Não sei, mas eu preferia terminar os livros que eu tenho pra terminar, né? Eu tenho 2 livros pra terminar. Vejamos. Ai, ai, muitas coisas, muitas coisas. Então, depois eu volto. Então, que assim, eu mostrei o início do meu Reading Journal, né, do meu diário de leituras, só que me deu a doida e eu resolvi refazer o início dele, porque eu queria botar mais algumas coisas. Eu não tinha colocado tantas coisas porque eu tava com medo de não caber tudo nessas páginas aqui, tudo que eu normalmente pretendo, porque eu queria anotar mais coisas sobre os livros esse ano. Mas eu pensei, quer saber? Se não der tudo, eu faço outro caderno, né? Eu pego outro caderno e continuo. Paciência. Porque eu queria fazer mais algumas anotações. E como eu não tinha gostado muito daquela capa, eu fiz outra capa, né? Só que ficou meio cagado o negócio, mas é porque eu vi um negócio muito bonitinho e eu tinha esse papel aqui, porque teve uma época que eu vendia marcadores de página, e aí eu tinha esses papéis aqui, eu imprimia em papel cartão, por isso que tá bem durinha essa página aqui, e aí eu fiz uma espécie de cartão de biblioteca, né?
Só que ficou todo cagadinho o negócio aqui, mas paciência. Aí eu comecei com essa bookshelf, com essa estante, nessas prateleiras aqui, e coloquei vários livros. Só que aqui eu só vou colocar livro físico. Eu coloquei 70 livros aqui, depois eu explico o porquê o número esse número de livros, mas eu coloquei 70 livros aqui e vou preenchendo. Eu já terminei um aqui e vou preenchendo só com os livros físicos. Pra incentivar, né? Porque eu gosto, ficou bonitinho, porque querendo ou não eu leio mais e-books, não tem como. E aí eu fiz aqui as metas que eu pretendo, que são ler mais livros físicos. Eu coloquei aqui pelo menos 50. Ok, ali tem 70, né? Mas se eu ler 50, ó, tá show de bola. Continuar lendo mais autoras mulheres. Não foi difícil alcançar essa meta, porque como eu leio mais romances e aqueles romances no Kindle Unlimited, ali são mais autoras mulheres e autoras brasileiras, então não foi difícil conseguir alcançar essa meta. E aí eu coloquei ler mais autores não brancos. Essa daqui é um pouco mais difícil porque nem sempre a gente tem condições de descobrir se os autores são negros, são pardos, são de descendência asiática. Eu tenho que ficar olhando a fotinho lá na Amazon, se for por ali que eu vou pegar a obra. Então, por exemplo, eu fui ler O Ceifador, eu não sabia que o Neil Shusterman era negro. Então, né, tem que prestar mais atenção nisso. Diversificar a nacionalidade das obras tem um pouco a ver com a meta anterior, né? Eu leio muita literatura africana, mas eu não quero ficar só na África. Por exemplo, tem o Herdeiras do Mar, que eu pretendo terminar, que é literatura asiática, e tentar diversificar. Eu sei que não vai ser uma meta muito ambiciosa, mas tentar o máximo que eu puder. Por exemplo, A Menina do Outro Lado é uma obra do Japão, uma obra japonesa, então, e tentar ler mais outros gêneros. É o que eu sempre tenho feito. Eu não tô fazendo nada muito diferente do que o ano anterior, porque, né, é continuar tentando fazer o que eu venho tentando. Essas são as minhas metas. A meta mais, digamos, diferente é insistir mais agora nos livros físicos, porque eu preciso desencalhar minha estante. Principalmente se vocês quiserem continuar assistindo unboxing, porque eu não vou fazer unboxing agora com a estante entupida do jeito que tá. Aí aqui tem a TBR desse ano, que eu já apresentei lá no vídeo de metas, né, no vídeo de TBR, que são os 8 livros, que eu ainda não comecei a ler Cidadã de Segunda Classe. E aqui eu fiz uma lista de 50 livros para ler antes dos 50 anos. Eu pretendo fazer esse vídeo, mas na verdade são livros para ler em uma década. E aí, ó, tá aqui, tentei fazer bonitinho, mas que na verdade livros para desencalhar a estante. Mas vai ter 100 Anos de Solidão, que tá na minha meta há não sei quantos anos. Ana Karenina, Crime e Castigo, O Hobbit, deixa eu ver o que mais. O Mestre e Margarida, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1984, são livros. Um Defeito de Cor, que é aquele calhamaço. E outros que são bem curtinhos, como Lady Macbeth, do Distrito de Mizensky, que é um livro super curto. E aí vamos ver. Aí eu fiz a seção de book haul, que eu quero colocar os livros que vão entrar. Tanto que eu deixei uma parte aqui que eu pretendo não usar, usar só isso aqui, que eu vou colocar um mês, o livro, o preço e se ele estava em promoção. Para eu acompanhar, né? Não precisa ser uma coisa muito rígida. Aqui os lançamentos por mês. Por exemplo, eu já coloquei aqui os de janeiro. Os lançamentos que eu quero acompanhar, né? Não precisa ser todos os lançamentos das editoras. É os lançamentos que eu quero acompanhar. Aqui, por um acaso, são os da editora Arqueiro.
Aqui eu separei um espaço para os favoritos do primeiro semestre, porque eu faço essa distinção, né? Eu escolho, por causa do meu volume de leituras, acabam sendo muitos livros, então fica impossível para mim escolher favoritos do ano todo, principalmente porque a gente acaba lembrando sempre mais daqueles do final, que estão mais perto do final do ano. Então eu escolhi fazer essa distinção de primeiro e segundo semestre, apesar de que eu acho interessantíssima a maneira como a Natasha, do canal Redemunhando, ela faz entre excelentes e favoritos. Ela tem uma distinção entre livros excelentes e livros favoritos. É uma linha tênue entre os dois, mas que eu vou tentar experimentar qualquer dia desses, que eu acho muito legal. Aí aqui vem a TBR de janeiro, né, que eu já fiz o vídeo também, que tá bem grandinha. Aqui um espaço para estatísticas, que eu vou colocar quantos livros eu li, que para mim não interessa muito, na verdade, quantas foram mulheres, o número de gêneros lidos, que mais? A nacionalidade das obras, que são coisas que me interessam. Sei lá, de repente eu coloco a quantidade de páginas, porque eu coloco a quantidade de páginas, as editoras, qual foi a editora que eu li mais. Como eu leio muitas mulheres independentes, autoras independentes, também pode ser. Aqui o meu tracker, que eu não sei se eu vou conseguir, é um teste fazer esse tracker, que é cada dia o que eu li, eu já não porque eu tô gravando esse vídeo muitos dias depois do último dia que eu gravei, da última inserção, então feliz ano novo aí, a gente se viu a última vez ano passado, então eu tô gravando, por exemplo, na segunda-feira, aliás, aqui na sexta-feira eu li 3 livros diferentes, que foi O Grande Rudinho, Amor de um Duque e A Filha da Máfia. Então, só um tracker mesmo, só um acompanhamento do que eu li, né? Se eu não ler nenhum livro, eu não vou preencher. Mas, por exemplo, no dia 9 e no dia 10 eu já não preenchi nada. É um teste. Se não der nada. E aqui um espaço para citações. Se eu achar uma citação interessante, eu vou colocar. E aí começa as minhas anotações. Eu não vou colocar quantas páginas eu vou separar para anotar e tal, mas eu faço umas anotações. Eu anoto o nome do livro, o autor e do lado a tradução, o número de páginas, o número da nacionalidade. Se é mulher, eu coloco esse símbolozinho, o gênero, e se for e-book, eu coloco esse símbolozinho. Porque para mim é importante prestar atenção nisso. E aí o gênero, né, eu já falei, a editora eu coloco. E também se tiver fazendo parte de uma série, eu coloco, daí eu vou fazendo anotações. Eu não vou fazer aquelas anotações muito extensas e tal, pequenas inserções à medida que eu vou lendo. Aí eu deixo um espaço, eu vou deixar mais espaço, mas aqui, por exemplo, eu já terminei esse livro e não anotei nada, mas pode ser que eu anote depois. Às vezes, depois, dias de leitura, vem algum insight para você ler. Eu acho que eu vou enumerar as leituras somente dentro do mês. Por exemplo, se fechar o mês com 10 leituras, vai ficar só esses 10 e no mês seguinte eu reinicio com uma. Porque aqui no outro livro, no outro caderno, eu fiz do ano todo e foi ruim porque teve as leituras abandonadas. Aqui, ó, eu fiz até o final do ano, aí teve muitas leituras abandonadas, que são esses papeizinhos aqui, que eu tive que ficar contando. E aí não dava para contar quantas leituras eu fiz no mês. Enfim, foi ruim pra caramba, eu tive que sentar pra fazer as estatísticas. Aliás, eu fiz o papelzinho com as estatísticas, mas foi ruim pra caramba fazer essas estatísticas. Inclusive, vamos dar uma olhada.
Esse vlog, que na verdade é o vlog 11, não é o vlog 12 como eu achei que fosse, não vai ter leituras do que eu tô fazendo. Próximo vlog eu conto o que eu tô lendo, mas vamos falar, né? Já falei do meu diário de leitura, então vamos falar das estatísticas de 2020. Foram 316 lidos, 16 livros abandonados e 90 livros físicos. Foi muito mais livros físicos do que eu coloquei como meta nesse ano? Foi. Só que assim, 2020 foi um ano muito atípico. A gente ficou muito dentro de casa. Eu não tenho como prever como é que vai ser 2021. Pode ser que a gente saia mais de casa, pode ser que não, pode ser que eu venha ter mais atividades que não sejam leituras, pode ser que sim, por isso que eu reduzi bastante a meta. Claro que foram muito mais autoras mulheres, então eu resolvi contar a quantidade de autores homens. Então foram 30 livros com autores homens. Desses 30 livros, foram 6 do Nagabe, que é um autor japonês, que é o autor da série A Menina do Outro Lado. 4 foram do G.R. Oliveira, que é um autor de romance adulto. 3 foram do Neil Shusterman, que é aquela série O Ceifador. E 3 foram do Chabuté, que é um quadrinista, que foi o Pedaço de Madeira e Aço. Qual foi? O Moby Dick. E esse último que eu li, que foi o Henri Désiré Landru. E aí vamos para os gêneros. Eu li 143 livros de romance de época, 122 livros de romance contemporâneo e adulto. Eu juntei esses gêneros porque às vezes romance contemporâneo tem cenas sensuais, mas não tem cenas hot. E tem livros de romance adulto que tem cenas sensuais que não são hot. Então fica aquela linha tênue, né? Então eu botei tudo junto. 29 HQs e mangás, eu botei tudo junto também. 9 livros de fantasia, 5 livros de romance 5 livros de romance histórico, 5 livros de romance no geral, que inclui romances da literatura africana, romances que não tem cenas sensuais, enfim, romances no geral, assim, que não tem como classificar de fato em algum gênero subgênero específico. 4 livros de ficção científica, 3 só daquela série da Becky Chambers. 1 foi o Recursão. 4 livros de não ficção, ou seja, para quem lia a maioria de livros de não ficção, hoje em dia tá muito mal. 3 chick-lits. 2 foram da Karina Risse e 1 foi da Sofia Kinsella. 3 livros de thriller e suspense. 4 clássicos, um deles foi Jane Eyre. 1 livro de contos, que foi o da Conceição Evaristo. E 1 livro de literatura infantil, que foi aquele Sui, da Lupita Nyong'o. Então, eu tentei fazer... Eu ia fazer aquele vídeo com gráficozinho e tal, mas eu falei, quer saber? Vamos fazer aqui no vlog mesmo, porque a gente tá, a gente aqui faz o bate-papo e tal. E eu fiz aqui no papelzinho, porque deu um trabalhão, cara. Tá tudo bagunçado aqui, por isso que eu resolvi fazer meu... Aqui tem coisa de 2019 ainda, né? Eu ia aproveitar o caderno, mas eu falei, eu quero testar esse Reading Journal. Se você coloca no YouTube Reading Journal, tem cada coisa linda. Aliás, não ia caber aqui do ano que vem também. Tem cada coisa linda. Tem gente que faz um vídeo mensal do Reading Journal e é muito bonito de se ver. Só que eu gosto de anotar todos os dados dos livros, porque tem uma coisa, né, de querer ter anotado tudo bonitinho, número de página. Assim, tem o dia que eu iniciei a leitura e o dia que eu terminei. Tem coisa que eu faço vídeo, tá lá no livro e tal, mas eu gosto de ter pra guardar, né? Eu acho legal isso, é uma lembrança de como foi aquele ano de leituras, mas eu achei interessante. Eu queria saber de você
se você faz alguma anotação, se você só controla no Scoob, se você usa Scoob, é claro, se você só controla no Scoob, eu até coloco, mas eu faço uma vez por mês, porque o Scoob é uma rede social, então eu acho legal conversar por ali de vez em quando. Mas eu sou uma pessoa papel, então eu gosto de ter anotação, até porque às vezes eu tô com o celular lá no silencioso e tal, não quero mexer no celular, mas o caderno tá à mão. Então, porque eu coloco a caneta aqui, e aí ele tá aqui do lado, eu termino o livro, ou fecho o livro, o e-book, aí eu vou lá e simplesmente rabisco o que eu preciso rabiscar. É muito mais prático, e se eu tô inspirada, tive algum insight, vou lá e rabisco, ou mesmo no livro. Porque no caderno às vezes não tem tanto espaço, eu tenho ali 30 mil post-its do meu lado, só que no livro eu não rabisco com caneta, né? Eu rabisco com lápis, meu lápis bem macio, pra não ficar aquela marca, porque eu sou uma pessoa... Enfim, eu sou uma pessoa que pode ser chamada de fresca, mas eu sou assim mesmo. E aí eu marco, anoto o que eu quiser, faço ali, dou uma sublinhada, boto uma flag e tal. Mas eu gosto de ter essa interação com a minha leitura. Então, não sei, eu queria saber de você, se você tem faz algum controle desse tipo, né? Sempre me perguntam como é que eu faço o controle das minhas leituras, é basicamente essa, né? Agora eu vou fazer um controle um pouco diferente, né? Diferenciado, que é mais um diário mesmo. Eu vou colocar estatísticas, porque eu sou uma pessoa de letras mais de humanas, mas que gosta de estatísticas, e dá mais uma organizada, né? Fazer a TBA, saber o que eu consegui ler, o que eu não consegui ler, para poder me organizar mais. É basicamente isso. E aí você me diga lá nos comentários como é que você tá fazendo, se você pretende fazer, se você fazia e não se adaptou, se você resolveu deixar tudo mais livre, né? Vamos conversar lá, ok? Eu vou terminar esse vlog agora, porque eu quero postar logo. E aí a gente se encontra nas lives durante a semana. Eu vou voltar com as lives essa semana, porque eu precisei descansar, a coluna tava reclamando, mas vai tudo dar certo, beleza? Obrigada pela sua companhia durante esse vlog, um grande beijo e até a próxima!